Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje falaremos sobre a lição de número 12, com o tema Enviando Testemunha, quem, onde e quando. Vamos orar. Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Senhor, agradecemos pela tua proteção, agradecemos pela grande salvação em Cristo Jesus, Pai, e também, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Abençoe todos aqueles que vão estar ouvindo a tua palavra, aqueles que vão participar da Escola Bíblica Dominical, Senhor, que sejam ricamente abençoados, que o seu Santo Espírito possa dar sabedoria, discernimento, inteligência para aprender mais de ti, da tua palavra, e com isso sermos santificados. Abençoe aqueles que são missionários, abençoe aqueles que, Senhor, que têm um propósito com missões, Pai, aqueles que têm procurado, Senhor, capacitar, ajudar de alguma forma. Nós te louvamos por essas vidas e continue abençoando. Isso para a honra e glória do teu nome. É que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, temos como texto básico dessa lição o livro de Atos 13, 1-3, que eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 13, de 1-3. O que diz? Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamados Niger, Lúcio, Tessirene, Manaim, que fora criado com Herodes, o Tretaca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando diante do Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que o tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles a mão e os despediram. Amém. Bom, então, o objetivo dessa lição é ensinar o aluno que não basta enviar, mas sim enviar as pessoas certas para os lugares certos e com a pregação certa. Isso quer dizer o seguinte, que o trabalho missionário, ele tem que ser um trabalho à base de oração, no qual a igreja tem que enviar, mas não enviar de qualquer maneira. Esse envio tem que ser preparado através da capacitação do missionário, e a questão da oração, para que Deus direcione aquele missionário para o lugar certo e a hora certa, entendeu? Para que ali ele possa ser abençoado e cumprir o seu propósito, e o que é o melhor, o propósito de Deus. Eu queria falar aqui na introdução, eu vou fugir um pouquinho da introdução da lição, e quero dizer o seguinte: na última mensagem da série, a marca da igreja, trago uma reflexão sobre o texto de Mateus 10, 16 e 23, que após enviar seus discípulos para a missão de anunciar as proximidades do reino de Deus, Jesus alerta aos sofrimentos que iriam passar diante de um mundo hostil e a sua mensagem. A semelhança de Jesus e os discípulos precisavam perceber a hostilidade como oportunidade de cumprir a sua missão. De semelhante modo, vivemos hoje um ambiente hostil e dividido. Como então cumprir a missão que sermos testemunha do reino dos céus? Porque aqui fala que será enviado testemunha. Testemunha de quê? Do Evangelho de Jesus Cristo, para que fale de Jesus e o que ele fez por nós na cruz, qual é o plano de salvação. Então, eu queria também ler o texto de Atos 1:8. Vamos lá para o texto de Atos 1:8.
que diz: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer que nesse palavra de Jesus era para nós todos os cristãos, nós sermos testemunha, entendeu? A palavra testemunha é a tradução do termo grego mártir. Mártir é aquele que está disposto a morrer pela causa que defende. Como testemunha de Cristo, devemos estar dispostos a morrer pela nossa missão. Com certeza, isso não é uma tarefa fácil. Assim, o texto afirma que receberemos um poder para exercer esta missão. E a palavra poder é traduzida do termo grego dinamis. Pode significar poder, força, energia, capacidade. É a raiz de nossa palavra dinamite. E que está uma ilustração interessante, o poder que recebemos, que é o próprio Espírito Santo recebido na conversão. É um poder interno muito grande, que nos capacita para exercermos a nossa missão de testemunha. O texto afirma que ainda devemos ser testemunha tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém era uma cidade local daqueles que estavam ouvindo a Jesus. Judéia era uma região maior em que eles estavam. Samaria era uma região vizinha, e os confins da terra representavam o mundo todo. Quando Jesus fala que eles deviam ser testemunha tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até os confins da terra, ele mostra que isso deve acontecer simultaneamente, ou seja, devemos fazer missões em nossa cidade, em nosso estado, nos estados vizinhos, em nosso país e também no mundo todo, que seriam as missões transculturais, né? Até na questão eu já até abordei isso, que a missão transcultural também não é só em outros países, porque aqui nesse Brasil nós temos culturas diferentes, então por isso que é missões transculturais, é que além da nossa cultura. Quando a gente fala assim, normalmente a gente lembra logo na questão de outros países, outros povos, outras culturas, mas o Brasil, como já foi falado aqui em lições anteriores, o próprio país nós temos cultura diferente. Eu posso citar como os índios, né? Eles têm a sua cultura própria, são diferentes da nossa cultura, de nós da cidade, nós que somos assim, diferentes da cultura dos índios. Esta é a nossa missão, sermos testemunhas de Jesus onde for possível. Com a ajuda do Espírito Santo, possamos cumprir a nossa missão, testemunhando e ir de Jesus em todos os lugares, seja indo testemunhando pessoalmente, seja orando pelos missionários, como já falei também em lições anteriores. Não é só o missionário que está ali à frente, precisa de um povo que interceda, a igreja tem que interceder, tem que orar, tem que contribuir. Isso quer dizer, e que, como se diz, seja contribuído com aqueles que dispõem a ir e faça a sua parte, seja uma testemunha de Cristo. Claro, se ele que vai pregar o Evangelho, ele vai ser testemunha, mas nós temos que também fazer a nossa parte, sempre apoiando o missionário. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma pesquisa feita no Google. Eu mesmo fiz essa pesquisa que diz que há muito desafio, que há 24.000 povos no mundo, dos quais 8.000 precisam ser alcançados. Isso eu não estou falando na questão de pessoas, porque alguém vai dizer assim, Barbita, mas só 8.000? Não é isso. É 24.000 povos, nos quais 8.000 povos
precisam ser alcançados. E há 6.287 línguas no mundo e 4.500 delas não tem nenhuma parte da Bíblia traduzida. Olha só, a necessidade também de fazer um trabalho de tradução de Bíblias para esses povos, porque normalmente o missionário sai para testemunhar nesses países transculturais e são línguas diferentes, tá? E há necessidade de levar essas Bíblias para esses locais. Então, olha só, tem que ter uma prévia capacidade para fazer esse trabalho missionário. Não é um trabalho feito de qualquer jeito, tá? É um trabalho que precisa de todo um estudo, de todo um preparo para que possa fazer a obra certa no momento certo, entendeu? Então, a distorção é tão grande. Olha, antes de falar sobre a distorção, eu queria dizer que também 85 mil morrem, isso aí já são pessoas, né? Não são povos. Pessoas morrem a cada dia sem nunca ter ouvido a Cristo. Isso que é triste. É pessoas que estão morrendo sem poder ouvir o testemunho e que sem ser evangelizado. É bem verdade que a palavra de Deus diz que quando formos julgados, Deus julgará com retidão, com justiça. É bem verdade, a gente até entende que se o povo não foi ouviu, eles são até indesculpáveis, né? Eles não têm culpa, porque eles não ouviu a palavra, eles não tiveram oportunidade, tá? Por isso a necessidade da igreja sempre trabalhar na questão do evangelismo, das missões, na questão do testemunho da palavra de Deus. Porque através da palavra de testemunho é que vem a fé, e a fé é o arrependimento, e o teu arrependimento a conversão, e aí a salvação. A distorção é tão grande que hoje é normal os cantores e artistas decadentes converterem-se por causa de um grande mercado evangélico. Outros aproveitam a oportunidade de se apresentarem nas igrejas cobrando cachês absurdos e às vezes em dólares. Tais somas chegam a alcançar $10.000. Enquanto isso, os missionários se envolvem em trabalhos sacrificiais e normalmente recebem de oferta R$50 quanto recebe. Eu abri essa coisinha porque a gente estava querendo mostrar essa pesquisa que eu fiz, como precisa pessoas ser evangelizadas. E tudo isso que tem que ser feito, né, é através de contribuição, é através de dinheiro. Porque, por exemplo, não pode se traduzir Bíblias sem capacidade financeira. É necessário que tenha-se uma cota de dinheiro para poder fazer esse trabalho de tradução de Bíblia, de enviar missionário, de capacitar o missionário, porque ele tem que ser capacitado em questão de línguas, em questão de poder viajar, poder sustentar-se. Então isso tudo é coisa. Então a gente vê que há uma distorção que muitas vezes um cantor evangélico ele ganha um cachê alto, enquanto muitas vezes um missionário ele ganha tão pouco, tá? Para fazer esse tanto grande trabalho. É bem verdade que às vezes a gente fala, mas um cantor, ele quando canta, ele louva a Deus, ele está ali testemunhando, ele está louvando a Deus, entendeu? A própria música, o louvor, ele chega também, mas se não for um trabalho pessoalmente, um trabalho ali de discipulado, não vai ficar, não vai ser concluído, entendeu? Então há necessidade de enviar. E muitas pessoas às vezes vão a show gospel, contribui com cantores, comprando ingresso e tudo, mas quando fala em questão de missões, tá?
não há esse incentivo, essa força, essa vontade de contribuir. Enquanto a gente vê que 85 mil pessoas morrem a cada dia porque não receberam a palavra, onde tem muitos também, como eu falei, no mundo são mais de 8 mil povos a serem alcançados. Então é muitos povos, é muita gente que precisa ouvir a palavra, né? Que precisa te ouvir para que possam ser salvos. O que devemos fazer diante desses fatos que eu abordei na questão, né? Que eu falei da questão e dessas distorções? Levantar um movimento e oração, intercessão pelos pastores brasileiros, a fim que tenhamos paixão e compaixão pelos perdidos. Porque se nós tivermos paixão e compaixão pelos perdidos, nós vamos ajudar de alguma maneira, vamos orar mais pelo esse trabalho missionário, pelo esse trabalho de testemunho para as outras nações, né? Então, é orar pelas nações muçulmanas, budistas, hindus, animistas e adquirir conhecimento delas através da literatura disponível, né? A gente precisa também conhecer essas outras línguas para que possamos emitir novas Bíblias, né, na língua desses povos, para que eles também recebam a palavra, né? Para que eles acompanhem ali, quando o missionário, o pregador estiver falando, eles veem que está escrito ali na palavra, né? Eles possam meditar também, ler e meditar na palavra de Deus. E orar por homens dispostos a servir aos povos não alcançados. Quer dizer, essas pessoas que têm essa vontade de ser missionário, está orando por eles, né? Para eles que eles possam ser capacitados, que o Espírito Santo possa dar sabedoria, discernimento, orientação, né? Aumente a fé dele, a esperança, o amor pelas almas, para que eles possam fazer um bom trabalho como testemunha de Cristo. Hoje nos campos não alcançados, há duas mulheres para um homem, pois os homens estão dizendo: eis-me aqui, enfia minha irmã. Quem enfia o obreiro é o Senhor, conforme Mateus 9, 37 e 38. E a realidade mostrada na igreja primitiva de Antioquia foi a do Espírito Santo instruído para separarem Paulo e Barnabé. A igreja de sua liderança estava aberta para fazer o envio na questão de obediência, né? Que nós lemos lá, né? Na questão da igreja de Antioquia, né? Então, o que acontece? Orar para que os líderes de missões e organizações missionárias trabalhem juntos, como também os líderes das igrejas, de que não busquemos nosso próprio reino, né? Mas sim expandir o reino do Senhor. E orar para que não sejamos egoístas, nem discriminadores, para que existam boas parcerias que possam multiplicar nossa força sinérgica, a fim de alcançarmos os perdidos, esquecidos, negligenciados pela igreja evangélica. Orar por igrejas que venham a servir de modelo para missões, que investe mais de 50% nas suas entradas em missões transculturais e que reconhece as vocações missionárias de adolescentes, jovens e aposentados, que valoriza o treinamento adequado e necessário, o que após vocacionados e obreiros no campo, e que investe no acompanhamento no campo e no retorno de seus missionários à pátria, né? As condições da igreja brasileira é a seguinte: a cada 100 membros, em média, encontramos 3 crentes que amam missões transculturais, e esses chamados de comprometidos. Isso quer dizer muito pouco, né, aqueles que têm esse chamado. Por quê? Não é que Deus não chama, mas é que não tem pessoas dispostas, não tem pessoas que estão ali se colocando, né, para que possam ser chamadas. Igrejas muitas vezes não se preocupam, elas se preocupam muito em evangelizar ali os seus visitantes, aqueles que frequentam a sua igreja,
mas não pensam em missões, principalmente missões transculturais. Cremos que nessa sinergia cristã, se conseguirmos unir nossas forças, poderemos fazer um grande estrago no reino das trevas. A Bíblia registra em João 17, 21, 23, que para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso foi Jesus que falou. E eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como amaste a mim. A oração sacerdotal de Cristo que diz que o mundo que só faz crer nele quando fomos um, assim como o Pai e o Filho são um. Creio que esta oração do Filho está começando a ser respondida. Amém. Glória a Deus por isso. Agora eu vou voltar aqui para a lição. Pegando aqui a exposição do item 1, eu gostaria de dizer ali que todos os salvos em Jesus Cristo são testemunha. Tá? A testemunha não é só para missionário, e aqueles que, no caso, são pregadores da palavra, mas todos nós devemos nos testemunhar de Cristo, quer no local que nós estivermos, nós possamos ser testemunha, porque o mandamento lá do Senhor é que em Marcos 16,15 diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E sempre o ide, na verdade, poderia ser mais literalmente traduzida por indo, né? E isto leva às tuas pequenas conclusões. Qual é o real imperativo da ênfase do versículo? Não é o ide, mas sim o pregai, que ide por todo o mundo não é uma ordem para você sair do Brasil e ir para a China, por exemplo, né? Mas literalmente está a ideia de por onde você estiver indo. Sem dúvida é uma ordem de todos os salvos para proclamar uma mensagem do Evangelho, por onde estivermos indo. Todos nós somos chamados a isto. Está lá em 1 Pedro 2,9. Quer dizer, todos nós somos testemunha. Indo agora para o item 2, como serão reconhecidas? Um problema básico e sério na igreja do Senhor é reconhecermos que realmente estamos sendo chamados. Olhemos, portanto, para uma igreja que há quase 2000 anos passados possuía centenas de membros e alguns profetas e mestres. Esta igreja ficava na cidade de Antioquia. Em Atos 13:1-3, temos um relato sobre o discernimento desses irmãos, perante que foram separados pelo Espírito Santo para a obra missionária transcultural. Isso conforme nós lemos aqui, né? Então, eu queria agora passar para o item 3. Eu estou fazendo assim, tipo um resumo, por causa do horário também, e na questão porque ainda temos muito que falar. E, inclusive, a conclusão ela é bem extensa e eu achei muito interessante, muito boa essa conclusão do autor da lição. Agora eu vou falar do item 3. Para onde serão enviadas? Né? Até a questão, né? Porque ali no texto da lição, né, ele fala quem, onde e quando. A igreja brasileira precisa de uma visão do mundo, pelo simples fato de estar essa visão de Deus. Comumente, nossa visão fecha-se em torno daquele país ou povo com o qual temos maior afinidade. Conhecemos missionários que ali trabalham e sabemos de detalhes sobre a língua, cultura e política, etc. Não podemos ter apenas visão de África ou Ásia, é necessário ter visão do mundo. Buscamos sempre as nossas novas fronteiras, os povos ainda ocultos, os grupos resistência e os bolsões ainda intocados pelo Evangelho. Não contornamos como o envolvimento atual e restrito da igreja. Precisamos de mais sempre até o último povo. Quer dizer,
esse onde ir é todo mundo. É onde há necessidade, é onde o Espírito Santo levar, é onde Deus abrir as portas. Então, por isso que há necessário estarmos se nos colocando em oração para que Deus dê revelação aonde o povo, aonde que os missionários têm que ir. Alô? Alô? Perdi aqui a visão. Alô? 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 Eu não sei se os irmãos estão ouvindo, porque na minha tela não estou ouvindo nada. Alô? 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 Ah, sim, eu acho que eu mexi em algum botão aqui que o negocinho aqui saiu do lugar. Mas vamos continuar. Então, eu estava falando no item 3, para onde serão enviados, né? E aí também a gente vemos aqui no item 3.1, ele fala da salvação para todos que invocar o Senhor. Não se pode invocar sem crer, tá? No item 3.2. E no item 3.3, não se pode crer sem ouvir. É aquilo que eu falei, né? Através do testemunho da palavra de Deus, é que pode-se crer através de ouvir a palavra. E no item 3.4, não se pode ouvir se não há quem pregue. Há necessidade de pregar para ouvir. E no item 5, não se pode pregar se não há quem enviar, né? Quem envie. A imagem e a mente do apóstolo, sem dúvida, é aquela que ainda não ouviram os povos não alcançados. Creio que ser explícito na teologia paulina a prioridade das povos no ministério da igreja. Então agora nós partiremos para a conclusão, que é como o autor fala aqui, passos para o envio de missionário e algumas sugestões. Olha só as sugestões que o autor da lição dá. Primeiro, a formação de obreiros de acordo com a realidade do campo ser atingido. Aquilo que eu falei, precisa ele estar capacitado para a língua ali daquele povo. Ele tem que conhecer a língua, tem que conhecer os costumes, a cultura desse povo. Senão, não vai estar certo o trabalho dele como missionário naquele local. Segundo, despertamento e conscientização da igreja para envolvimento integral, pessoal, financeiro e espiritual, com obreiro ou projeto missionário. Quer dizer, isso tem que ter um departamento, tem que ter uma organização, um planejamento, uma administração para que possa cuidar desse missionário em todos os sentidos, como diz aqui, financeiro, pessoal, espiritual, tá? Isso é importantíssimo, né? E o terceiro, contato com as prováveis agências missionárias no campo em questão para traçar um perfil do mundo de vida dos obreiros e serem enviados. Quer dizer, eles têm que estar em contato, numa agência que mostre sempre esse contato, o que está acontecendo, tipo assim, fazer um relatório de todo aquele trabalho ali, dele naquele campo, né? E providenciar no item 4, providenciar documentos, passaporte, visto, vacinações, permissões especiais, etc. Olha só, não adianta só pegar, por exemplo, um missionário e enviar para a África. Um exemplo, hoje no Repórter estava se falando na questão que há uma variante aí na África. Então, olha só, não pode se mandar um missionário sem primeiro ele ter tomado a vacina, saber se ele está bem de saúde, né? Se ele tem condições de tirar o passaporte, os vistos, né? Para poder entrar naquele país também, porque muitas vezes, por exemplo, um país que está com problema por causa dessas variantes, vamos dizer que a variante está na África, mas que alguém fala que tem uma variante no Brasil, e um missionário chega aqui e queira ir para o Canadá, um exemplo,
fazer missões lá no Canadá, e o Canadá não está dando visto para estrangeiro permanecer no país. Então o aeroporto está fechado. Então tudo isso tem que ter uma prévia, um planejamento, a questão para saber o que está ocorrendo, se pode mandar esse missionário para determinado lugar. Outro detalhe, analisar a melhor forma de recolher, enviar o sustento financeiro. Quer dizer, tem que ver como é que vai enviar esse sustento para o missionário, como é que pode mandar esse dinheiro, através de quê? De conta bancária, né? Através de cheque, alguma coisa. Isso tudo é um planejamento, entendeu? Que tem que ser feito por essa agência, por essa igreja, né? Pela uma administração, vamos dizer assim, na igreja. E voltar um sustento realista, lembrar-se de despesas adicionais, como imposto a estrangeiro, passagem, visto, que a gente até falou também, mas aqui ele repetiu, taxas para permissões especiais de residência, circunstâncias especiais para a educação dos filhos, etc. Porque tem missionários que têm filhos, né? Então eles precisam, por exemplo, estar na idade escolar, então tem que preparar um local que os filhos vão poder estudar, né? Porque não é porque ele vai fazer missões em outro país que os filhos vão parar de estudar, entendeu? Essa questão. Até eu acho que muitas vezes o missionário ele não vai lá fazer curso, nem estudar, fazer uma pós-graduação, mestrado e tal, mas ele vai para fazer o trabalho de evangelismo, vai estar testemunho, né, do evangelho. Mas os filhos dele, que normalmente são crianças, ou mesmo na idade escolar, eles precisam se aprimorar, estudar. Então há necessidade também de custear esses filhos, né, para que eles possam, porque muitas vezes pode ser que não tenha um colégio público, tenha que pagar um colégio, tem um colégio particular, coisa assim. Então há necessidade também de ver isso tudo. E no 7, né, providenciar o material básico a ser levado pelo obreiro ao campo em questão, um enxoval missionário para regiões de difícil acesso, deve conter itens tais como barraca, colete salva-vidas, sacos de dormir, bússola, ferramenta, remédio, material de primeiros socorros, né, etc. O que é isso? Porque às vezes o missionário vai para determinado local que lá ele tem que atravessar rio, entendeu? Aqui mesmo no Brasil, se for evangelizar missões, vamos dizer, transcultural, em índios que tem outra cultura, que estão lá no meio na beira do rio Amazonas, vamos dizer, lá no meio do território do Amazonas, né? E ele precisa atravessar rio, ele tem que ter colete para evitar que, se o barco virar, ele não se afogar, né? E tem outras coisas mais, ele precisa de todo um preparo. Nesses lugares tem muitos animais, muitos insetos, mosquito, a questão de febre amarela e outras coisas que normalmente pega nesses lugares, porque há muito mosquito, muitos insetos. Então há necessidade de eles terem também um repelente, uma roupa preparada para entrar nesses lugares, que normalmente não estou acostumado, né? Então é aquele detalhe, né? Tem que se prevenir todos os sentidos. E no 8, estabelecer o modo mais fácil do contato entre igreja local e obreiro. Em questão, solicitar informações mensais, como já foi falado, em relatórios periódicos. E o 9, definir sistematização do envio deste missionário, através de juntas de missões e sua denominação em convênio uma agência missionária, como integrante de um projeto missionário já estabelecido naquela região, como profissional liberal com contatos de alguma instituição governamental ou particular no país em questão, etc. E no 10, estabelecer critérios de assistência pastoral quanto aos missionários e suas famílias, por parte da igreja. Lembra-se que grande parte dos missionários é de mulheres solteiras que necessitam de apoio pastoral condizente com o seu chamado. Então, irmão, a gente vê, inclusive essa é a última lição,
lição, né, dessa revista, né, que fala sobre trabalho missionário. Então a gente vê que o trabalho missionário é muito mais complexo, não é tão fácil assim. Não é apenas chegar na igreja e de repente um pastor chegar de púlpito e perguntar assim: quem quer ser missionário? Nós vamos enviar missionário. Será que é fácil assim? E se tiver alguém que chega e fala assim: eu quero ser missionário, eu tenho esse dom, eu tenho esse chamado, mas olha só, será que ele está preparado? Será que a igreja tem condições, capacidade para enviar esse missionário? Porque às vezes a igreja local não tem, mas ele pode procurar uma agência de missões, talvez até de uma outra denominação, ou através da própria denominação, mas de um outro campo que tenha condições, porque não adianta querer enviar um missionário da igreja e na questão e não ter condições. Isso que foi falado aqui pelo autor na conclusão, esses 10 itens, isso é muito importante. Ainda falo, não é só nem oração, nem a parte financeira. É todo um apanhado de necessidade que o missionário tem. E é todo um planejamento e uma administração dentro daquela igreja que vai enviar esse missionário. A não ser que essa igreja, ela disponha de uma junta, né, uma junta regional, ou como tem a nossa União de Igrejas Evangélicas Congregacional do Brasil, que ali eles fazem esse trabalho de missões, que eu acredito até que façam, e eles têm todo um preparado. Que, por exemplo, vamos dizer que nossa igreja tem alguém que queira ser missionário, né? Quem? Um irmão, por exemplo. E onde ele quer ir? Ele quer ir para a África, que ele tem um gosto pela África, ele quer ser testemunha na África. Mas quando que ele vai? Como ele vai? Tem que saber, tem que ter todo preparado. Ele tem que saber a língua daquele povo, ele tem que ter condições de ir, ele tem que ter normalmente um passaporte, ele tem que ter um visto para entrar naquele país. Tudo isso tem que ser planejado. E se a igreja começar de hoje, que eu estou dizendo, isso é trabalho para meses, talvez um ano. De repente, se nossa igreja ainda não tem missionário, mas já podemos começar a orar e pedir a Deus para que abra as portas para missões, através da nossa igreja, nossa denominação, para que possamos, de alguma forma, nós que não vamos, mas contribuir, tanto psicologicamente, espiritualmente, nas orações, como financeiramente, para que esse missionário possa fazer a obra do Senhor, né? Porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Então, é importante, né, esse trabalho. Eu espero que os irmãos e as irmãs entenderam, né, essa revista que a gente vem abordando a cada semana sobre missões, e que fique muito claro que não possamos desanimar, mas pedir sabedoria a Deus, pedir que, se nós não podemos ir fazer esse testemunho em outro estado ou outro país, aqui mesmo no Brasil, mas em tribos, né, e povos que não foram alcançados, mas possamos estar contribuindo com essa obra, possamos estar orando por esses missionários, aqueles que Deus tem chamado, para que eles fiquem capacitados para fazer essa grande obra, que é a obra de Deus. Maranata, a hora vem Jesus. Então vamos orar e agradecer a Deus e pedir a Deus também pelas missões, pelos missionários. Senhor e Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós concluímos essa lição, Pai, que fala sobre missões, sobre missionário, que nos desperta, Senhor, para fazermos a Tua obra, que desperta para contribuir, Senhor, quer no sentido espiritual através da oração, quer no sentido de dinheiro, que é a parte financeira, que possamos, Senhor, nossa igreja estar capacitada, que nós possamos amar, Senhor, esses povos
essas pessoas que estão perdidas no poder das trevas, que eles sejam libertas pelo poder da luz, Senhor, e que eles venham ser alcançados. Por isso, Deus, abençoe aqueles que querem ir fazer esse trabalho. Abençoe, Senhor, os missionários que já estão fazendo esse trabalho. Capacitam cada vez mais. Livra de todo o mal, de toda perseguição, que toda força maligna caia por terra em nome poderoso do Senhor Jesus, e que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam salvas, Pai, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima lição e a próxima revista. E agora parece que a partir do dia 5 de dezembro, nós vamos estar na igreja transmitindo tanto presencial como online para você que nos acompanha, para que você que ali, eu estando presencial, você que tem a oportunidade de estar na igreja, compartilhando com esse estudo da palavra, você possa tirar suas dúvidas, possamos orar junto, discutirmos junto aquilo que precisa ser discutido, para que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. Então fique na paz do Senhor, até a próxima e que Deus abençoe. Aleluia.